Você já viveu ou vive um relacionamento amoroso que não te faz bem? Meu nome é Adriano Risch e hoje eu vou falar sobre como sair de um relacionamento tóxico. Então eu vou começar aqui explicando o que é esse relacionamento tóxico e você vai ter que assistir até o final para conseguir entender todo esse processo. A coisa tem uma complexidade nisso. Às vezes parece que é muito fácil, sabe? Ah, como é que eu deixo essa pessoa que não me faz bem, né? É muito fácil a gente apontar o dedo para os outros e falar, ah, mas não sei como aquele casal, né, não se separa ou coisas do gênero. Mas vamos entender assim, que um relacionamento tóxico, ele pode já começar tóxico ou não. Às vezes, e é muito comum, relações que começam ali com muito amor, com muito carinho e vão se tornando tóxicas por uma série de motivos. Uma delas, por exemplo, é a presença da reclamação, né? Quando às vezes se torna algo tão presente na vida da pessoa reclamar que ela vai deixando que o relacionamento dela se torne tóxico, né? Então vamos entender que um relacionamento tóxico é um vício. Isso é fundamental. Entender que um relacionamento tóxico é um vício é o primeiro passo para que a gente possa começar a encontrar a saída dele, né? Então, até vou aproveitar e deixar aqui um pedido para você para deixar uma curtida nesse vídeo, se você está gostando dele, tá? Isso ajuda muito a gente para que essa mensagem possa chegar para um número maior de pessoas. E aí, então, a gente vai entender que a gente se vê viciado na relação, muitas vezes porque a gente tem medo de experimentar uma nova condição de vida. Seja a partir de uma nova relação, ou seja, até mesmo um medo de ficar sozinho, né? Então, entender que é um vício e que quando a gente fala em vício, o primeiro passo, né, de um vício é a gente assumir para a gente mesmo que a gente está viciado, né? Quantos fumantes não dizem, né, que a hora que eu quiser eu paro de fumar? Isso é muito comum, né? Muita gente fala isso. E aí, quando ela quer parar de fumar, ela não consegue, né? Então, vamos entender que o relacionamento tóxico é viciante, né? E vamos olhar para nós mesmos sem um julgamento mesmo, sabe? Para entender que, assim, ok, às vezes eu posso precisar de uma ajuda profissional. Por exemplo, eu tô aqui, né? Se quiser me procurar, tanto com tarô como com terapia, a gente tem mecanismos para ajudar nesse caminho, né? Então vamos entender tudo isso. Por exemplo, eu me lembro de um caso de uma pessoa que ela dizia sempre que ela queria muito separar, né? Enfim, na relação, ela queria muito separar. E aí um dia ela conseguiu, né? Aconteceu uma situação e o marido saiu de casa e ela passou alguns dias, poucos, uns 2 dias, e ela falou para ele voltar, né? Isso também é uma coisa muito comum nos relacionamentos tóxicos, né? Que é esse medo mesmo ali, né? Esse vício, ele é tão forte, né? Que dificulta, né? Que a gente põe o ponto final ali na situação. E eu lembro que eu falava para ela, né? Mas por que é que você falou para ele voltar? Foi ela que falou para ele voltar, né? E ela nem sabia explicar por quê, né? Essa coisa de ficar ali tão envolvida, né, na situação que estava dificultando ela de tomar uma decisão de fato, né? Então, por que é que isso é tão importante a gente ter essa clareza, sabe? De que a gente deve enfrentar a situação como um desafio de fato, né? Quando a gente acha que é muito fácil, como eu sou muito besta porque eu não consigo, não, isso tudo vai dificultando esse processo, né? Então, antes de mais nada, a gente ter uma autocompaixão, uma compaixão por nós mesmos é fundamental, sabe? Para assumir mesmo o que às vezes não é tão fácil, né? Mas também perceber que a gente tem uma força, né? E que essa nossa força pode nos mover. Bom, mas a gente pode entender também que, então, como eu havia dito inicialmente, nem toda relação ela já nasce tóxica, né? E quando ela, né, não nasce tóxica, né, ela pode inclusive ter um outro caminho. Sempre é possível, né? Desde que haja ali uma transformação, né, que seja verdadeira, né? E que tenha como base, o mais importante, sentimento. Não dá para falar em relacionamento amoroso sem falar em sentimento, né? Então eu gosto de falar que eu sou o detetive da alma. Por quê? Porque eu ajudo a investigar os sentimentos.
Ah, mas eu sei dos meus sentimentos. Opa, às vezes a gente confunde o sentimento com a ideia que a gente tem do sentimento. Então vamos entender, a relação tóxica então ela já é ali um vício, né? Então eu já me sinto dependente daquilo. Então para eu não perceber os meus sentimentos é muito fácil. Porque eu me sinto dependente, então eu fico um pouco cego. A droga, ela tira um pouco, né, essa percepção daquilo que é mais concreto. Né? Ela traz esse êxtase, esse prazer, sabe? E às vezes reclamar é um prazer. Ah, como assim reclamar é um prazer? Às vezes, para algumas pessoas pode ser. Né? Você adota aquele padrão como uma forma de chamar a atenção. Né? Então, se colocar como vítima na relação, puxa, mas olha que injusto o que está acontecendo, também é muito tentador, sabe? E aqui eu não estou apontando o dedo, tá? Não estou apontando o dedo, só estou falando que às vezes a gente faz e nem se dá conta. Né? Por quê? Porque o relacionamento tóxico ele é viciante e ele vai prendendo a gente naquela situação. Sabe, a gente vai ficando cada vez mais envolvido e aí já não consegue mais perceber com maior clareza os sentimentos, né? Então, por que é que eu falo tanto que o grande caminho é o autoconhecimento? Quando a gente se gosta mais, quando a gente olha mais para a gente mesmo, para as nossas reais necessidades, para o que o nosso coração pede de fato, aí sim a gente pode ter mais clareza sobre os nossos sentimentos. Seja tanto para buscar um caminho de equilíbrio para essa relação ou para terminar, né? Porque se não faz bem e não tem como, ponto final é o melhor caminho, né? Então é isso que a gente vai aqui buscando compreender que nada acontece por acaso. E às vezes a gente está com uma autoestima tão baixa que a gente não consegue entender que toda a experiência a gente pode tirar algum aprendizado, a gente pode tirar aspectos positivos, nem que seja para o que eu não quero mais para minha vida, sabe? Isso nos fortalece. E o caminho aqui para se livrar do relacionamento tóxico é se fortalecer. Porque a gente se fortalecendo, a gente vai ter mais coragem para enfrentar a nova realidade que vai surgir. Seja de uma nova relação, ou seja, inclusive, de estar sozinho por um período, ou enfim, não importa. O importante é a gente perceber como a gente pode ficar bem, né? É possível encontrar um caminho nesse relacionamento? Ótimo. Não é? Então, ótimo também e tchau, né? Tô falando, às vezes não é tão simples assim. A ideia é simples, mas o processo às vezes ele demanda, né, um caminhar, né? Por isso que eu falei, uma ajuda profissional ela pode ser muito bem-vinda nesse sentido e se precisar pode contar comigo, né? Bom, mas vamos entender então a importância de a gente ter essa clareza do que é que a gente coloca como idealização na relação e o que é que o nosso coração pede de fato para a relação. Né? Então, às vezes a gente pode não saber exatamente o que a gente quer, mas é mais fácil identificar o que a gente não quer. E aí a relação tóxica, ela traz muito isso, de a gente identificar o que não está nos fazendo bem, para que a gente possa, então, ir investigando o que é que pode nos fazer bem. Né? Então, por isso é tão importante a gente trazer essa questão do autoconhecimento que eu falei, né? Mas principalmente encontrar o nosso próprio valor, sabe? A gente se olhar com mais carinho, perceber as nossas qualidades, perceber o que a gente tem para oferecer para as outras pessoas, para o mundo, né? Em termos de habilidades, em termos de missão de vida mesmo, sabe? Isso tudo a gente pode falar, mas tá, e o que isso tem a ver com relacionamento? Imagina que o relacionamento é uma pessoa com quem você escolhe compartilhar a sua vida. Então, não dá pra gente dizer que assim, pessoas que têm missões de vida, visões de mundo tão diferentes, eles possam encontrar essa sintonia. Não, né? Não, porque, sei lá, se um gosta de uma coisa o outro gosta de outra que não tem nada a ver, se torna mais difícil, né? Então é isso que a gente vai entendendo aqui, essa sintonia. Eu gosto sempre de falar que relacionamento é sintonia. Né? Então, para que a gente possa encontrar essa força para sair do relacionamento tóxico, a gente deve mesmo perceber melhor o que é que a gente tem a oferecer para o mundo. Né? E porque a gente se fortalecendo, aí sim a gente vai perceber que já não faz mais sentido manter aquilo. Né? E que a coragem
ela está à nossa disposição. Às vezes a gente é que não a está enxergando, né? Mas a gente sempre tem a possibilidade de encontrá-la. E eu vou dizer, vale muito a pena a gente mergulhar nesse processo de confiar em si mesmo. Confiando em você mesmo, aí sim você consegue deixar uma relação tóxica. Eu deixo o convite para que você se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho das notificações para receber avisos sobre os próximos vídeos. Deixe também sua curtida aqui nesse vídeo. Isso tudo vai ajudando para que o YouTube encaminhe meu conteúdo para um número maior de pessoas. Eu agradeço muito a sua presença aqui e até o próximo vídeo.